Boleiros e boleiras do meu Brasil, sou eu novamente aqui, Elias Júnior, do canal Resenha Futebol Raiz, tentando aí analisar mais um jogo. Desculpa a barulheira, eu tô no meio de um evento, um evento familiar aí, né? E a família tá fazendo uma algazarra lá embaixo, então realmente fica difícil. Como eu tô no meio do evento, eu não pude fazer anotação, então eu tô com medo de deixar para gravar em casa e acabar esquecendo de algum detalhe. Agora eu já estou correndo o risco de esquecer. Você imagina se eu deixar para fazer isso em casa. Então, vamos falar sobre o jogo que acabou de terminar, Flamengo e Curitiba, um passeio do Flamengo no Maracanã. Um passeio do Flamengo no Maracanã. O Flamengo foi muito bem em alguns aspectos e muito mal em outros. Curitiba errou muito na estratégia. Enfim, vamos destrinchar o jogo. Antes de mais nada, pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. A gente está trabalhando aí para a melhoria do canal. A gente ainda é algo muito amador, mas a tendência aí é a gente melhorar, né? Pelo menos estamos buscando isso. E peço seu voto de confiança aí, tá? Enfim, Flamengo e Curitiba começou de um jeito que me surpreendeu. Eu achei que o treinador do Curitiba, ele errou na estratégia. Ele quis ser ousado. Talvez até numa tentativa de tentar surpreender o Flamengo. Quis tentar marcar o Flamengo dentro do campo do Flamengo. E assim, de novo, linha alta, espaço nas costas. Hoje o Flamengo estava com Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique de falso 9. Quando se tem um jogador veloz como o Bruno Henrique, a tendência, se você pega a linha alta, o que você vai fazer? Você vai lançar a bola nas costas da zaga, porque o Bruno Henrique ele vai chegar primeiro, ele é muito veloz. E foi assim que se conduziu todo o primeiro tempo. O gol do Flamengo é um gol de contra-ataque, o primeiro gol é um gol de contra-ataque, que é um absurdo. O Curitiba, com todo respeito ao Curitiba, é um clube tradicional, tem uma história de grande representatividade no cenário nacional, é campeão brasileiro, mas Curitiba, é porque eu não lembro o nome do treinador, como eu falei, eu não pude fazer anotação durante o jogo. Como é que você me vem jogar com linha alta contra o Flamengo dentro do Maracanã? É pedir para tomar sacolada. E foi o que quase aconteceu, tá? Foi o que quase aconteceu. O primeiro gol foi um gol de contra-ataque. Tá? O Arrascaeta bota a bola na medida para o Bruno Henrique, parece que jogou com a mão. Destacar alguns jogadores aqui individualmente, aproveitar que eu lembrei. O Arrascaeta gastou a bola no primeiro tempo. Teve uma tabela que ele fez muito interessante com o Isla, que é outro jogador que eu vou destacar, porque a bola vem no alto, o Arrascaeta dá um tapa de primeira de canhota, até que é sacanagem. Eu achei até que fosse pênalti na hora, mas depois mostrou o replay, de fato é um contato de jogo e o Isla não sofre o pênalti. E o Vitinho perde gol. E o Flamengo todo perde gol. Né? No segundo gol, o Isla foi muito inteligente. Qualquer jogador alçaria aquela bola na área. O Isla consegue enxergar o Arrascaeta entrando, que me parece até ter pegado errado na bola, mas é o Arrascaeta, então não vou dizer que ele pegou errado. Se fosse José das Couve, a gente até dava uma sacaneada aqui, mas como é Arrascaeta, amigo, vamos respeitar, porque tá arriscado ele ter batido daquele jeito de propósito. Enfim, o Arrascaeta, ele foi muito bem no jogo, gastou a bola. Melhor em campo hoje para mim, no primeiro tempo, foi o Arrascaeta. O Isla, embora peque na saída de bola, o Isla erra muito na transição, na saída de bola, na idiotice de jogar passe curto, é o que eu falo. O Diego Alves foi muito acionado no primeiro tempo sem necessidade. Tudo bem, era até uma estratégia chamar o Curitiba para dentro do campo do Flamengo, e o Curitiba vinha, que é um absurdo ao meu modo de ver. Mas enfim, o Curitiba vinha. E o Flamengo, diferente do que o Diniz faz, ele fazia esse toque, mas em um momento ou outro ele ia fazer o uso da bola longa para utilizar as costas, para utilizar o Bruno Henrique. E assim,
embora o Isla erre muito nesse aspecto, o Isla é um jogador muito inteligente. Não é um Rafinha, tá longe de ser. Mas o Isla, você vê, ele não é tão habilidoso, não é um jogador tão vistoso, mas é um cara que tem muita noção de bola e foi um golaço essa contratação do Flamengo. Você vê que ele não cruza ermo, igual a maioria dos jogadores do futebol brasileiro fazem. Chegou no fundo, tem que chutar pra área e dane-se. Não olha quem tá na área, não vê nada. O Isla não. O Isla, ele dá passe, ele não cruza. É mais ou menos na mesma linha do Felipe Luiz, guardada as devidas proporções. É claro que o Felipe Luiz é muito mais jogador. Mas é só para que vocês entendam o contexto e que eu usei esse exemplo, Felipe Luiz e Isla, e para que vocês entendam que realmente o Isla é um lateral para nível de Brasil, top de linha, e o Flamengo foi muito assertivo na contratação deste jogador. Outro, destacar Gerson e Everton Ribeiro é chovendo molhado, convenhamos. São dois jogadores que eu já elogio com frequência aqui. Pro Everton Ribeiro o Tite já acordou, falta acordar pro Gerson, né? Eu queria também falar, como destaque até negativo, o Bruno Henrique. É impressionante a queda de rendimento do Bruno Henrique, desde a saída do JJ. Tá? Hoje o Bruno Henrique, como eu falei, o Flamengo passeou em campo e o Bruno Henrique também. O Bruno Henrique foi bem no jogo. A questão é que não pode um atacante de seleção brasileira perder a quantidade de gols que perde. Já começo a trabalhar com a tese de que o que aconteceu ano passado com o Bruno Henrique foi uma fase. Ele não é esse jogador todo. Porque, de fato, a gente vê um declínio intenso no Bruno Henrique. O Bruno Henrique não lembra nem a sombra do que ele era de 2019. E assim, isso me preocupa, porque era um jogador que eu vislumbrava para a seleção. Conversando com outros amigos, eu até falo, não, o Bruno Henrique é melhor do que o Gabigol. Entre o Bruno Henrique e o Gabigol, eu fico com o Bruno Henrique. Tal. E até continuo com essa opinião. Mas a quantidade de gols que o Bruno Henrique perdeu hoje é para se chamar atenção, é para o Rogério Ceni prestar atenção. Não pode. E não foi só o Bruno Henrique, tá? Tivemos inúmeros gols perdidos pro Flamengo por diversos jogadores. Tem uma bola que o Arrascaeta, se o Arrascaeta estica a perna, ele faz o gol, ele se joga de peito na bola. Seu Vitinho, na hora do último passe, não estava encaixando, não estava acertando. Mas, repito, o Flamengo foi muito bem no jogo, muito pela postura do Curitiba. O Curitiba quis jogar de peito aberto contra o Flamengo. E só não saiu com uma sacola de gol pro intervalo porque o Flamengo desperdiçou inúmeras oportunidades. E aí a gente vai partir pro segundo tempo. O segundo tempo começa da mesma forma que o primeiro. O Curitiba apertando o Flamengo no campo. O Flamengo com muita qualidade, fazendo essa bola longa funcionar. O Bruno Henrique recebendo essa bola quase sempre mano a mano com o zagueiro, levando a bola para o fundo, abrindo o campo, espaçando as linhas do Curitiba para o Flamengo trabalhar. O Flamengo passeou no jogo de hoje. O Bruno Henrique taticamente funcionou muito bem. A questão foi a perda dos gols. Tá? Obviamente o jogo foi diminuindo de intensidade. E aí, mais um caminhão de gol perdido. Sai o gol do René. 3-0, jogo consolidado. E aí, a gente vai tocar num outro aspecto importante. O gol do Curitiba foi muito parecido com o gol que o Flamengo tomou do São Paulo aqui no Maracanã do Brenner. Linha alta, o atacante entra nas costas. Matheus, filho do Bebeto, que fez o gol, né? O Matheus nunca foi um jogador veloz. Nunca foi. O Matheus é um jogador de meio do campo, de cadência, de tratos à bola, como eu costumo dizer. E de novo, o cara de escola da marcação do Léo Pereira. Então assim, é um problema crônico do Flamengo. O Flamengo todo jogo perde muito gol e todo jogo tem que tomar gol. É algo que preocupa. Taticamente eu não digo muito, mas a questão da recomposição mesmo.
não é gol de contra-ataque, é bola enfiada de fato. Entendeu? E os zagueiros não estão conseguindo acompanhar os atacantes adversários. Ou o Rogério Ceni pensa numa linha de zaga mais leve, com os dois garotos, né, com o Tuller que jogou hoje e o Natan, ou ele passa a trabalhar com a linha baixa, porque o Léo Pereira na linha alta não funciona. Não funciona assim como o Gustavo Henrique também não. Então, ou ele pensa numa zaga mais leve, com uma recomposição mais rápida, ou ele trabalha a marcação dele de outra forma, com uma linha mais recuada, com uma linha mais postada, esperando o adversário no seu campo. Aí vai do gosto do Rogério Ceni. O que eu tanto reclamava do Domenech, ele já corrigiu, que é a questão do Domenech, aquela questão posicional sem cobertura, que não existe. Hoje você vê um Flamengo compacto, hoje você vê um meia dobrando marcação com lateral, um volante entrando na área para ajudar o zagueiro a cortar. Hoje você vê o time do Flamengo compacto. O Rogério Ceni, taticamente, defensivamente, já corrigiu o time. A questão é, nessa linha alta, essa bola enfiada. Outra coisa, eu estou falando muito da recomposição. Mas se você trabalhar com a linha alta e não houver pressão no passe, Pedrinho fala muito isso, se não houver pressão no passe, não adianta você estar com a linha alta. Se o jogador que está com a bola tem a liberdade de achar as costas o atacante para entrar em profundidade nas costas do zagueiro, é porque esse cara não está sendo apertado. Então aí você também já compactou o time, mas o Rogério Ceni tem que prestar atenção mais na questão de marcação do meio do campo. Esse meio do campo tem que morder mais. Já melhorou muito na mão do Rogério em relação ao Domenech, está mordendo, está marcando mais, porém tem que ter uma atenção especial. Para isso, treinar bastante isso, e a questão da recomposição da zaga, realmente, o Léo Pereira, ele está sentindo muito essa dificuldade. Tudo bem, meus amigos? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Querendo participar, quero aproveitar a oportunidade e pedir desculpa ao torcedor vascaíno. Sempre acontece alguma coisa e eu não consigo ver jogo do Vasco para analisar e colocar aqui no canal. Tem alguns amigos meus que estão me dando uma força nesse momento aí de começo de trabalho, que são vascaínos, e praticamente eu não consigo gerar conteúdo para eles. Queria pedir desculpa para vocês, tá? E assim, eu vou trabalhar amanhã, o jogo do Vasco é 4 horas da tarde, mas vou fazer um esforço descomunal para estar em casa nesse horário e tentar assistir o jogo. Porque vocês também merecem a minha atenção, o Vasco tem uma torcida enorme e a gente quer também atender vocês. É por isso que eu peço tanto ajuda de você que assiste. Eu quero abranger pelo menos os 4 do Rio, mas sozinho eu não consigo, eu preciso de mais alguém. Então, se você entende de futebol, se você quer tem interesse em fazer um canal, ou tem interesse em comentar futebol da maneira que eu estou comentando aqui, ou até de um jeito mais descontraído, mais leve, sem se apegar tanto à parte tática, entre em contato com a gente. Vai ser muito bem-vinda a ajuda, porque realmente o canal ainda não é monetizado. Vocês podem ver, 95 inscritos. Eu preciso trabalhar e não dá para acompanhar todo mundo junto. Então, realmente fica difícil. Fica aí meu pedido de ajuda. Quem tiver interesse, deixa aí no comentário que a gente vai procurar falar com você. Beleza? Um forte abraço a todos aí. Tamo junto.